Graça e paz a todos, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou a Débora Cândido. Eu sou o pastor Alexandre Cândido. E esse é o 14º episódio do podcast Bebendo da Fonte, uma iniciativa da Igreja Batista de Bebedouro. Hoje nós vamos falar sobre o jovem cristão no século XXI. Mas antes, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse episódio para todos os seus amigos, colegas, familiares e também de seguir os nossos canais na Igreja Batista de Bebedouro, no YouTube, e no Spotify você nos encontra como Bebendo da Fonte Podcast. Hoje nós vamos ter a alegria de batermos um papo bem legal com o nosso irmão Danilo Jorge da Silva Novaes. O Danilo, ele é membro aqui da Igreja Batista de Bebedouro, ele é formado em engenharia de produção, mas atua na área de marketing. Está há 3 anos na liderança da juventude da Igreja Batista de Bebedouro, é batista de berço e, como ninguém é perfeito, o Danilo é regatiano. Danilo, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Amém. Uma honra estar aqui presente e poder compartilhar um pouco da minha vivência como líder da juventude e também como um jovem nesse século. Danilo, queria que você começasse falando sobre... Nós vamos tratar sobre o jovem cristão no século XXI e eu queria que você citasse as principais características que você identifica nesse perfil que nós estamos traçando hoje. Trazendo até um pouco para a minha área de formação como engenheiro, onde a gente estuda muita física, O jovem cristão no século XXI ele vive baseado em muitas tensões, E tensão, trazendo para o lado teórico da coisa, ele é uma resposta, uma resposta de força interna a uma força externa. E o que a gente vê dentro do jovem cristão é isso, É uma vivência de tensão, onde nesse mundo onde a gente vive muito baseado em redes sociais, com muita informação, muito fluido, nada é muito profundo, tudo é muito volátil e de informação mesmo, assim, rápido. Então o jovem cristão está imerso nessa realidade, exatamente. Porém, por outro lado, é um jovem onde ele, verdadeiramente cristão, tem raízes profundas e essa raiz profunda de uma verdade que é Cristo. É nisso que eu acredito. Sim, existe tensão, mas aquele jovem cristão, ele tem raízes profundas na única verdade, e é essa verdade que a gente vai falar muito hoje aqui. O Danilo, interessante é que você usou uma metáfora muito boa, Facilita muito o nosso papo aqui sobre essa questão do jovem cristão no século XXI, essa ideia de tensão, Então essa ideia de tensão a gente pode dizer que traz grandes desafios, para o jovem cristão, e aí eu gostaria que você elencasse pelo menos 2 ou 3 grandes desafios para esse jovem, que serve a Cristo na atualidade. Pastor, o primeiro desafio que eu elenco aqui é sobre o relativismo moral. Acredito que vivemos em um mundo onde não se tem mais ideia sobre o que é certo e o que é errado. Nós que acreditamos em Cristo, acreditamos na verdade bíblica, nós entendemos que as respostas elas estão e dentro da palavra de Deus, Ela é a verdade. E aí acaba que com as redes sociais, com esse consumo rápido de informação, com textos vazios, frases, posso dizer assim, motivacionais vazias, acaba que entramos nesse relativismo moral onde não entendemos mais o que é certo e o que é errado, ou então deixamos entrar na nossa mente, na nossa vida, nas nossas ações, coisas que em um determinado momento era tido como errado, e são errados, mas nós relativizamos isso e entramos e praticamos como se fosse algo correto, ou porque é moderno, porque é atual. Então esse é o primeiro desafio que eu trago aqui. O segundo desafio eu falo sobre o culto ao eu. Então, também com o advento das redes sociais, se deu em alta o culto ao eu, onde você é o centro, Você faz aquilo que atrai, as atenções. Exato. Então, postar na rede social tudo que você faz. Não é que seja errado postar tudo que você faz, ou se não, cuidar do seu corpo, ou então fazer coisas que façam bem à sua mente. Não é que isso é errado. Mas ao momento em que nós colocamos esse culto ao eu acima daquilo que Jesus nos pediu, que foi negue-se a si mesmo, Sim.
E o mundo fica falando, não, você é o centro, você precisa de mais, você pode mais. Caminho contrário, né? Um caminho totalmente contrário daquilo que a Bíblia e que Jesus nos ensina. E o terceiro ponto que eu trago aqui é uma fé baseada em sentimentos. Isso é um desafio também que nós temos enfrentado como jovem, né? Muitas vezes temos igrejas por aí lotadas de jovens, igrejas totalmente com a sua estratégia, vamos dizer assim, de atração de jovens, mas tudo muito baseado em sentimentalismo. Então nada é muito profundo. Então se não existe aquele ambiente preparado, com luzes baixas... O marketing é forte. O marketing é forte. Com luzes, né, preparadas, com o som feito de forma que você entra em uma atmosfera ali. Se não existe aquilo, não bate, né? A adoração não bate. Então, eu acredito que esse é um desafio também que a gente enfrenta. E tudo isso, quando a gente começa a enxergar, a gente tá vendo que é uma resposta à superficialidade do conhecimento da verdade. Se a gente não conhece a verdade, a gente acaba sendo impactado por esses desafios que enfrentamos, né, todos os dias, e que acaba que a gente não consegue sair ou então ser vencido por esse desafio. Nosso papel, né, como igreja, como liderança de juventude, é fazer com que a nossa juventude enxergue isso sim como um desafio, mas que a gente possa enfrentar ela com a verdade, que é a verdade bíblica. Danilo, enquanto você elencava aí os desafios, uma das coisas que você falou foi sobre o culto ao eu e sobre as redes sociais potencializando isso, né? Você, como um líder de juventude, como é que você enxerga essa realidade de ter tantas vozes e ter tantas influências disputando a atenção dos jovens hoje em dia? Como é que a juventude cristã ela pode aprender a discernir a voz de Deus, baseado nas suas experiências também? Um ponto central, eu coloco já a primeira resposta, Deus fala por meio da sua palavra. Eu vou trazer uma experiência minha agora, que eu tive recentemente. Então eu venho, na minha carreira profissional mesmo, com uma pessoa que foi colocada em minha vida, de trabalho mesmo, e aí eu fui sendo abençoado e abençoando com o meu trabalho aquela pessoa. E recentemente essa mesma pessoa, ela me fez uma proposta, né? Uma proposta interessante, boa profissionalmente, por estar, né, em contato diretamente com a palavra. Eu entendi que não iria vir uma voz do alto me dizendo, Danilo, aceite essa proposta, né? Mas a paz, por eu estar em contato com a palavra, buscando e meditando na palavra diariamente, eu entendi, eu olhei para a trajetória até chegar ali e eu entendi que aquilo, vamos dizer assim, seria um plano de Deus na minha vida, porque ele já vinha me mostrando desde lá atrás que aquela pessoa, da mesma forma que eu abençoei a vida daquela pessoa, naquele momento eu estava sendo abençoado, e era uma decisão, porque toda decisão profissional requer abrir mão de algumas coisas, alguns planos que você tinha ali para seguir outros, né? Outros planos. Então, Deus fala por meio da sua palavra, e manter o contato diariamente com essa palavra é que nos dá esse discernimento, né? De quando vier vozes ou coisas para que a gente possa decidir, nós possamos, por meio da palavra, ter essa verdade e entender que é uma vontade de Deus seguir por aquele caminho, e o que é a voz de Deus tomar aquela decisão. Que legal mesmo. Danilo, eu não sou mais nenhum jovenzinho, mas acredite, um dia eu já fui, né? E há um consenso, né, nos estudiosos da sociedade e tal, de que pelo menos nos últimos 20 anos, houve mudanças profundas na nossa sociedade, e uma dessas mudanças se reflete na juventude. Por exemplo, quando eu me converti há muitos anos, a classe de jovens ia no máximo até 30 anos, certo? Então era considerado jovem até 30 anos. Na verdade, a partir de 30 você já caía fora da classe da juventude, se fosse homem para os homens, as mulheres. Hoje em dia é difícil, assim, só com 40 anos ainda, ou melhor, com 40 anos ainda é considerado jovem hoje, né? Pela dinâmica da própria sociedade e tudo a realidade que temos. Mas ao mesmo tempo, né, há algumas outras coisas que apareceram também, e há uma certa pressão sobre os jovens, certo? Porque você tem que dar certo, você tem que ser o melhor, não basta só
você tem que fazer e se destacar entre todos os outros. Então, há tudo isso. Então, como equilibrar a fé, certo? A fé em Deus, a vivência de fé, a coisa mais importante da nossa vida, que é Jesus, e a fé em Jesus, com essa questão de estudos, de trabalho, toda uma vida social que a pessoa precisa ter. Como é que você enxerga isso? E aqui eu posso até falar com certa propriedade, porque eu vivi isso e vivo ainda hoje, né? A profissão marqueteiro, vamos dizer assim, que eu escolhi, é uma profissão que ela é muito... E o meu início era influenciado por pessoas que postavam uma vida muito boa financeiramente, carros e realizações. Ostentação, né? A ostentação, a superficialidade que a rede social entrega me atraiu. Sim. E eu entrei por esse caminho, é lógico que eu já tinha uma intimidade ali com marketing, uma vocação, vamos dizer assim, com marketing e com empreendedorismo em si. E eu fui para aquele caminho porque eu via essas pessoas exibindo. Eu disse, cara, vou seguir nesse caminho, né? É lógico que eu não... Realmente era só a amostra ali para você chegar lá, né? A gente hoje percebe que era muita mentira, né? Existia muita mentira, marketing mesmo, uma coisa muito maquiada para vender algo para você, que aquilo seria um caminho fácil. E hoje, inserido no mercado de trabalho, não é nada fácil, é difícil. É sim um caminho próspero, vamos dizer assim, profissionalmente, para quem seguir, mas não é fácil, né? Então, quando eu entrei nesse caminho, eu tive dificuldade de realmente entender como é que eu teria esse equilíbrio. Hoje eu posso dizer que não existe esse equilíbrio. Não existe. A questão é, não dá para separar a sua vida espiritual da sua vida cotidiana. Ela é a mesma vida. Então a vida que você... É a vida espiritual que tem que influenciar durante o seu cotidiano, em tudo que você faz. Então achar que vai existir um equilíbrio é você começar a destinar, vamos dizer assim, tempos para a área da sua vida. Então, enquanto eu estou trabalhando, eu só sou profissional, né? Mas eu acredito que a nossa fé cristã, no nosso trabalho, ela precisa influenciar como cristão. Sim. Né? Então, como é que eu vou separar, vamos dizer assim, o cotidiano, né, da minha vida social, do meu profissional? Os meus relacionamentos, eles precisam ser baseados na minha fé cristã. Sim. Porque se não for dessa forma, com quem é que eu vou me relacionar? Eu vejo desta maneira, e foi assim, eu posso até falar, eu sou um entusiasta, pastor e Débora, da performance humana. Sim. Né? Eu sou entusiasta nisso, eu gosto de estudar como é que eu posso performar melhor, como é que eu posso performar em tudo que eu faço. Se for na minha vida profissional, como é que eu posso performar melhor ali? Hoje eu pratico corrida, como é que eu posso performar melhor na corrida? E no ano passado eu tive um desafio, até conversei com algumas pessoas, da qual eu percebi que quando eu estou bem, vamos dizer assim, de rotina, que eu sigo a minha rotina, que eu consigo ter essa tranquilidade, vamos dizer assim, de fazer as coisas, de ter um momento de meditação da palavra, eu performo em tudo. Em tudo. Na minha área. E disciplina é uma coisa boa, né? A disciplina é uma coisa boa, né? Eu comecei a aplicar isso, né? Então, no meio do ano passado que eu tava muito mal mesmo, e aí eu comecei a aplicar essa disciplina, eu comecei a entender, cara, tem diretamente influência da forma como eu vivo o meu dia a dia, da forma como eu me relaciono com Deus. Que eu tenho um momento de palavra, de estudar a palavra, de orar. Quando tá tudo virado numa vez, que eu não consigo fazer nada, que a vida tá uma loucura, uma das primeiras coisas que a gente abre mão é do nosso momento ali de devocional, principalmente, né? Então eu comecei a estudar sobre isso e hoje eu vejo que não há esse equilíbrio. Eu preciso não encaixar a vida espiritual na minha vida profissional. Eu sou cristão sendo profissional nos meus relacionamentos, enfim, em todas essas áreas. Danilo, eu queria que a gente direcionasse um pouco agora essa visão que nós estamos tendo sobre o jovem cristão no século XXI, né? Especialmente para os adolescentes. Eles são bombardeados com muita superficialidade, são bombardeados com cobranças, como a gente está falando aqui, do futuro. Eles talvez não atuem ainda trabalhando ou estagiando, ou seja, atuando no mercado, mas eles têm os seus próprios desafios, suas dificuldades. Então,
Partindo da ideia, a gente está falando de um jovem que trabalha, que está ativo no mercado, que tem toda uma vida social, uma dinâmica para seguir, mas e o adolescente que está dando esses primeiros passos? Como é que ele pode consolidar a fé dele? Na questão da palavra, óbvio, mas como é que ele pode colocar em prática isso? Eu acredito que até a adolescência, ali, os pais têm papel fundamental no crescimento espiritual do seu filho. Né? A gente sabe que quem alcança é a graça de Deus, mas os pais eles estão ali para instruir. Uma das formas que eu vejo é realmente do pai se preocupar com a vida espiritual do seu filho. Né? Ou então, falando nisso, né, pensando nesse sentido, nós temos hoje o desafio que a gente fala das redes sociais. Sim. Tá ali sendo bombardeado. Eu não tenho TikTok, mas eu sei que o TikTok hoje é usado por muitas pessoas e ali é um vídeo atrás do outro e aquela coisa extremamente rápida. A gente vê crianças, né, ali sendo... Não consegue parar para fazer nada. Então eu vejo que os próprios pais eles precisam ter esse discernimento de guiar os seus filhos nesse sentido, seja para dar controle, né, para aquilo e também guiar em casa mesmo com conselhos ou sentando para estudar a palavra, para explicar o caminho e de certa forma sendo um pouco radical, vamos dizer assim, e dar limites que você está fazendo. Eu lembro que quando na minha, vamos dizer assim, infância e adolescência, eu só jogava videogame a partir de sexta-noite. O videogame ficava em cima do guarda-roupa, eu não podia jogar videogame. Ansiava pela sexta. E de vez em quando a gente era rebelde, quando meu pai e minha mãe saíam, aí meu irmão ia lá no meio da semana, jogava 2 partidas e voltava e jogava de novo, né? Porque algumas vezes eles pegaram a gente jogando. Mas assim, e hoje a gente vê que o entretenimento, ele não tem mais essa... Acabou, assim, o entretenimento é toda hora. Toda hora. Né? Você não consegue mais ter entretenimento. Então, para os adolescentes, eu vejo que ainda como adolescente existe uma... E aí, eu saindo um pouco sobre se aprofundar na palavra, os pais, eles têm responsabilidade sobre essa formação espiritual dos seus filhos, né? A igreja, a gente vai falar mais um pouco sobre aqui, a igreja é um local para isso também. Mas para isso, o adolescente precisa ser guiado pelos pais, trazido para a EBD, né, para as programações que envolvem essa faixa etária de idade. Não vão ser as dancinhas do TikTok que vão educar. Danilo, qual o papel da igreja local, qual a importância da igreja local no fortalecimento da vida espiritual dos jovens? E aí eu gostaria que você falasse na perspectiva também, conheço sua mãe, conheci seu pai, né, o saudoso pastor Jorge. Você é filho de pastor. Exatamente. Né? Filho de pastor. Então, eu gostaria que você falasse assim, qual a importância da igreja local no fortalecimento da vida espiritual dos jovens. A igreja tem um papel fundamental também porque eu não enxergo a igreja como só o ponto de encontro que vai abrir as portas para a juventude fazer um evento, uma programação. Né? A igreja ela precisa ser o local onde a gente discipula, onde a gente doutrina, onde a gente corrige. Então eu enxergo a igreja e até trazendo a personificação do pastor mesmo dentro da igreja, nesse sentido. Né? E uma das coisas que posso dizer por característica minha, como liderança, a igreja ela não precisa dar abertura só para que os jovens façam eventos, né? Então, o evento por evento, ele não diz nada. A igreja não é entretenimento, como a gente está falando. Né? A igreja precisa ser o local onde a gente estuda a palavra, onde a gente cria a raiz na palavra. E aí a gente vê que, por exemplo, eu dou exemplo aqui da nossa juventude, nós não somos uma juventude inflada de eventos. Né? A gente tem uma quantidade muito pequena de eventos, uma vez por mês ali, no máximo. Só que se a gente olhar para cada local da igreja, em qualquer departamento, quem é que está lá? Os jovens. Os jovens trabalhando. Aí você me diz, como é que eu vou pegar essa juventude e ficar criando uma programação a cada 15 dias, ou então todo final de semana, para preencher, só para encher de inventar programações. Então, e eu vejo Bebedouro enxerga essa importância, porque eu não sou, vamos dizer assim, confrontado porque não tem evento todo final de semana, porque não tem uma atividade todo final de semana, exatamente porque a nossa juventude trabalha e serve em
todas as áreas praticamente da nossa igreja. Sim. Então a igreja ela dá esse local, né? Precisa ser esse local de ensino, precisa ser esse local de correção, é esse local de aprendizado ao serviço do reino, né? Então a gente tem a nossa juventude totalmente ativa no serviço do reino. Então, para mim, quando eu vejo a juventude em todas as áreas, o trabalho está sendo bem feito. E nós temos programações todo final de semana da juventude, que é a EBD. Sim. Então, se o jovem não vem para a EBD, ele está deixando de participar de uma atividade oficial da juventude. E fixa, né? E fixa. E importantíssimo, né? Importantíssimo. Agora, partindo para uma área de conhecimento do jovem, né, na igreja e tudo mais, mas partindo para uma área emocional. A gente sabe que existe um aumento muito grande de ansiedade, depressão, outras questões, assim, outras doenças psicológicas mesmo. Como você enxerga, como é o caminho para tornar o Ministério dos Jovens um ambiente de acolhimento mesmo? E eu falo acolhimento emocional e também de crescimento. Vou trazer até a realidade na nossa juventude. Quando eu assumi a liderança da juventude, eu tinha 5 meses que estava aqui na igreja, né? Então, 5, 6 meses no máximo ali. Antes eu estava vindo só para ajudar na música e acabou ficando e assumimos a liderança. E eu lembro que a primeira atividade que a gente fez foi um culto jovem. Sim. Culto jovem, vamos fazer um culto jovem, né? A gente fez um culto jovem e todo mundo cultuou, um culto muito bom, mas acabou o culto e todo mundo foi embora. E aquilo me incomodou de uma forma que eu disse, não é isso que a nossa juventude está precisando para agora, porque eu estava chegando recentemente e eu não tinha amizade com todo mundo, eu não conhecia a vida das pessoas, não sabia quem eram elas. As meninas estavam chegando ali, porque quando eu assumi a liderança junto com a Débora e com a Bruna ali pra gente tocar junto, então as meninas também estavam no lado que não conhecia ninguém, né? A gente já se conhecia por outras épocas, né? Dos retiros que fizemos junto. Então, a nossa estratégia, a gente mudou totalmente, foi quando a gente criou o Em Reforma, né? E o Em Reforma, a gente tinha o tempo onde nós estudávamos da palavra, a gente na época escolheu um livro para estudar, e após o estudo a gente ficava ali junto em um momento realmente de confraternização, de conversar, de brincar. E aí eu entendi que era aquilo que a nossa juventude precisava naquele momento, que era conhecer. Então, esse ambiente de acolhimento, ele não vai acontecer se a gente não conhece ao outro, né? Se a gente não começa a ter aquela certa intimidade ao ponto daquela pessoa te procurar para pedir um conselho, para abrir sobre algum desafio da vida dela que ela está passando. Então, naquele momento a gente tomou dessa estratégia e foi uma estratégia que funcionou. Funcionou bem, assim, a gente começou a criar ali com aquelas pessoas que estavam na época um relacionamento onde a gente começou a ter níveis de amizade. Primeiro a gente criou essa amizade e depois a gente começou a desenvolver. Então hoje já funciona melhor, vamos dizer assim, um culto jovem, uma programação mais naquele sentido. Então criar esse ambiente de acolhimento é o que a gente tem feito. Outro exemplo a gente tá todo mundo orientado, vamos dizer assim. Se chega um visitante jovem na igreja, né? E ao final do culto a gente abordar esse jovem, né? Pegar o número de telefone. Eu oriento porque muitas vezes eu tô tocando, muitas vezes não, todas as vezes eu estou tocando e não dá tempo, né? Geralmente o visitante, ele acaba ali o culto, ele já sai logo, então a gente prepara as pessoas, a gente já dá um toque. Muitas vezes quando eu vejo que ninguém tá muito ligado, que tem um visitante ali, eu pego o celular, mando mensagem para alguém, aviso alguém ali pra chegar junto dessa pessoa. Então, primeiro vem essa criação de relacionamento, né? E aí a gente vai conseguir acolher essa juventude nessas demandas, né? E eles precisam entender que ali é um ambiente seguro para que eles tragam essas demandas que são demandas muitas vezes emocionais, né? Então, entender que ali existem pessoas que vivem desafios parecidos com o deles, né? Então, se ele não vê nesse ambiente um ambiente seguro para isso, ele não vai tomar essa decisão de
de pedir esse aconselhamento, vamos dizer assim. E a prova desse ambiente acolhedor é porque, por exemplo, a gente tem um mural de oração em que a gente está alimentando toda a escola bíblica, né? Sim. Aos domingos. E eu percebo, particularmente, que todo mundo se sente muito à vontade para falar. Uhum. Então, não diz só, eu peço por isso e isso. Não, eu peço por isso, por causa disso, eu tô vivendo isso. E isso foi construído através disso que você falou, desse relacionamento intencional mesmo, né? De conhecer as pessoas, de saber o que elas passam. Porque quando elas atualizam a gente sobre esses pedidos, normalmente a gente já sabe o todo. A gente já sabe o que elas estão passando, né? Então é muito interessante isso. Irmão, havia uma ideia anteriormente de que para ser um jovem crente fiel, você tem que se isolar, certo? Daqueles que não faziam parte da comunidade evangélica. Então, era um isolamento mesmo. Eu lembro, antes de me converter, bem jovenzinho, até mesmo pré-adolescente e tal, eu olhava para aqueles que eram evangélicos e eles eram realmente muito fechados. Então a gente não tinha acesso a eles e tal. E eu olhava para aqueles, eu não quero isso para mim. Né? O bom mesmo era ter amigos e interagir, as interações, né, com os outros jovens, que é natural da própria faixa etária. Né? Mas veja, ao mesmo tempo nós temos pressões da cultura atual, certo? E uma cultura mundana, né? Uma cultura muitas vezes ultraliberal, que realmente isso não faz bem, né? Não dá para você se dobrar diante dessas questões. Como é que o jovem cristão pode lidar com as pressões dessa cultura atual sem se isolar e nem se corromper? Jesus fala, né? Não peço que os tires do mundo, né? Isso, mas que os livre do mal. Do mal, isso. E é exatamente isso que nós precisamos fazer. Né? E partindo disso, a gente está falando sobre identidade. Então, realmente é desafiador você estar em um ambiente onde você precisa ser diferente, né? Mas ao mesmo tempo você não pode ser o estranho da mesa, né? Recentemente, e até mais uma vez trazendo experiências, eu participo de um que a gente chama de racha, né? Sim, e futebolzinho. Um futebolzinho ali. E aí o pessoal do racha, eles levam uma caixa de som e fica tocando as músicas dele lá. Sim. E aí antes de umas 2 semanas atrás, antes de um racha como esse, o dono da caixa de som botou uma música lá e disse: essa o Danilo vai gostar. Eu nunca falei naquele ambiente ali que eu era evangélico, sei o que eu gostava, o que eu escutava. E era uma música gospel, né? Aí eu disse: essa é boa, ele sabia que você gostava. Então isso fala muito sobre o ambiente e a forma como eu me porto no racha lá, que eu não sou de sair gritando, não sou de reclamar, não sou nada a voadora, né? Não é nada disso. Então acaba que você vê que por uma atitude, por formas, eu acho que pela forma como você se comporta naquele ambiente, ele mostra e ele também testemunha, né? Então a sua vida ela acaba sendo um testemunho para aquelas pessoas nesse ambiente tão volátil, né? Então você se torna assim diferente, não estranho. Então esse é o grande ponto, e que uma vida que reflete Cristo. E aí, para não ser influenciado com isso, é preciso estar baseado em uma verdade que não muda, né? Uma verdade que mudou vidas, vem mudando vidas há 2000 anos atrás para cá, e é que ela não precisa ser mudada. Ela não precisa de novas estratégias, ela não precisa de novas formas, não precisa de marketing, vamos dizer assim, para ser revelada. A verdade, ela é, né? Ela é, e essa verdade, ela é Cristo, né? Você como líder da juventude, acho que é hora de fazer a propaganda dos próximos eventos. A gente tá no mês da juventude, né? Então eu queria que você falasse quais são os próximos eventos, as próximas programações, na verdade. Tá. Eu não comentei até agora, mas eu já falei isso algumas vezes na EBD, e aí como eu não trouxe nenhuma parte da conversa, eu vou trazer agora, que não faz parte da pergunta. Não, tudo bem. Mas segura. No ano passado, nós estudamos o livro de Lucas, o livro de Atos, né, em sequência, na EBD. Porém, um dos meus estudos, no ano passado, eu fui impactado por uma passagem assim que eu não tinha lido daquela forma ainda, que é a passagem do caminho de Emaús, né? Então, onde os 2 discípulos estão ali caminhando e Jesus os encontra, né? E isso eu vou conectar
essa passagem com aquilo que a gente falou sobre a palavra de Deus como a verdade, né? A verdade para ouvir a voz de Deus. Eu acabei não trazendo essa passagem lá. E aí, no caminhar da conversa daqueles dois discípulos que encontraram com Cristo e não perceberam que era Cristo, em um determinado momento, Jesus fala, né? Vocês não percebem, vocês estão muito lentos para perceber o que os profetas falaram. E aí, um dos versículos, ele resume e fala, Jesus começou a explicar as escrituras começando por Moisés. Então, dá-se a entender que Jesus passou muito tempo trazendo todos os profetas, explicando tudo para aqueles dois discípulos ali, né? Dois seguidores de Cristo. E aí, logo depois, eles sentam à mesa, né? E quando Jesus parte o pão e dá graça, né? Eles reconhecem que é Cristo. E aí, um deles fala, né? Você não percebeu que nosso coração ardia enquanto ele explicava as escrituras? E os olhos deles se abriram nesse momento. Então, nossos olhos, eles se abrem a partir do momento em que nós estamos na verdade única que está na Bíblia, que nos revela, que nos dá essa revelação que é Cristo, né? Então, não há como buscar uma verdade, e essa verdade, que é a verdade que muitas vezes nós estamos na nossa vida tentando achar, né? Qual é a verdade, qual é o propósito da minha vida? É no meu trabalho, é no meu relacionamento, é onde está essa verdade, né? Então, quando estamos na palavra de Deus, buscando nele essa verdade, é onde nossos olhos se abrem para Cristo. E aí, já trazendo e apontando para isso, nós definimos na semana passada, vamos dizer assim, como tema para esse mês que a gente vai estar trabalhando, o tema vai ser o que Cristo oferece, Ele é. Baseado de fato na música, tem uma música que é exatamente esse nome, eu acho, não, Ele é. Ele é. A música, o nome dela é Ele é, então foi baseado de fato nessa música. O texto que a gente vai basear é Colossenses 2:9, né? Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Então, como Juventude Batista de Bebedouro, e eu sempre tive essa preocupação de trazer nos temas que nós trabalhamos, sempre apontando para Cristo e não para a juventude. Por exemplo, e aí eu não julgo outras juventudes que criam temas que apontem para jovem fazendo alguma coisa, né? Jovem, enfim, não é julgando, mas eu tenho preferência a diretamente no tema que a gente vai trabalhar apontar para Cristo, né? Então, o que Cristo oferece, Ele é. O que é que Cristo oferece? Paz. Quem é a paz? É Cristo. Cristo oferece vida. Quem é a vida? É Cristo. Então, tudo que Ele oferece, Ele é. Então, a gente vai estar trabalhando em cima desse tema. A nossa programação ainda, nós estamos fechando ali para esse mês, mas nós temos, nesse final de semana agora, a gente vai ter um encontro aqui, vamos dizer assim, vamos tentar inaugurar a nossa quadra com o jogo. A gente também está marcando uma visita à Cristolândia, também com a nossa juventude para esse mês. E vamos ter o congresso, temos que definir a data. Isso. Né? Que nós vamos definir a data do nosso congresso, mas vai ser um mês realmente onde nós vamos, dessa vez, nesse mês, nós vamos tentar preencher aí praticamente, eu acredito que todos os finais de semana com atividades. Amém. Danilo, nós queremos agradecer a você pela sua disponibilidade, por tratar sobre esse tema que é tão importante, né? É importante ter esse mês dedicado para a juventude, a igreja está com um olhar na juventude, realmente todos os meses, óbvio, mas nesse mês especificamente. Então que Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua liderança principalmente. E nós queremos agradecer e agradecer a você que está nos acompanhando nessa conversa tão importante, tão rica. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não esqueça de nos seguir. No YouTube você nos encontra como Igreja Batista de Bebedouro e no Spotify como Bebendo da Fonte Podcast. Se você gostou dessa nossa conversa, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com todas as pessoas que você conhece, apoiando esse nosso projeto. Que Deus abençoe e tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.